A estimulação sensório-motora é importante para o recém-nascido? Com certeza. Podem ir escrevendo aí que eu vou tentando ler aqui, vocês colocando perguntas e eu vou tentando acompanhar aqui, tá? A pergunta é: a estimulação sensório-motora faz diferença no desenvolvimento de um recém-nascido? Faz sim. Toda a diferença. Um programa de estimulação sensório-motora, que é um programa de intervenção precoce, ele faz diferença no desenvolvimento da criança. Faz diferença no que se refere ao comportamento dessa criança lá na frente. Socialização, no que se refere a comportamento, funções executivas, uma série de elementos. O que acontece, e que é o motivo dessa discussão, é que muitos serviços de UTI neonatal não utilizam a estimulação sensório-motora, não faz uso da estimulação sensório-motora. Isso a gente tem visto cada vez menos, ainda bem. Mas a questão é que muitos serviços ainda não realizam. Eu digo isso porque ouço de muitas pessoas, porque me relaciono com muita gente que atua em UTI e fala: Isis, lá no serviço que eu atuo não tem estimulação sensório-motora. Eu já ouvi, inclusive, há pouco tempo, uma pessoa me falar que no serviço que ela atua, UTI neonatal, físio só faz respiratória. Como se pudéssemos dissociar uma coisa da outra, né? O bebê é global. A gente não separa uma coisa da outra, mesmo porque o que a gente faz de cinesioterapia motora impacta diretamente na função ventilatória e vice-versa. A função ventilatória tem relação direta, inclusive, com a presença de fixações posturais. A biomecânica respiratória tem relação, inclusive, com o aparecimento de fixações posturais no neonato. Mas como hoje aqui o tema é estimulação sensório-motora, é isso que eu vou discutir com vocês, tá bom? Então, o que acontece? A estimulação sensório-motora impacta, assim, no desenvolvimento do neonato. Por quê? A verdade é que o bebê que passa 9 meses na barriga da genitora, que realmente nasce a termo, ainda que ele fique na UTI neonatal por alguma razão, ou porque ele teve um ataque apneia, ou porque aspirou mecônio, fez hipoglicemia, seja qual for o motivo, ainda assim ele conseguiu vivenciar muitas experiências na barriga da genitora, especialmente experiências táteis e vestibulares, que são os primeiros sistemas sensoriais a amadurecerem, e não é à toa. Os sistemas sensoriais que amadurecem mais cedo é porque eles precisam de mais experiências sensoriais. Então é natural que essa criança, ainda que esteja internada, mas seja a termo, ela vivenciou uma série de experiências na barriga da genitora, com líquido amniótico, com cordão umbilical, tudo que tem direito. Mas quando essa criança sai da barriga da genitora, ainda que ela fique internada, ela vai sim ser privada de alguns estímulos sensoriais, porque não está em casa, na companhia 24 horas da família. Mas a questão aqui é o prematuro, porque a verdade é que prematuridade está presente em hospitais públicos ou privados, e hoje os prematuros têm sido uma população muito presente nos ambulatórios de neuropediatria, muito presente. Hoje existe uma consciência muito grande da importância da intervenção precoce nesses prematuros. Então, hoje nos ambulatórios, sejam ambulatórios de faculdade, ambulatórios particulares, atendimentos particulares, os prematuros vão chegar, porque eles vão necessitar de intervenção que começa lá na UTI, mas que segue por um bom momento na vida. Então, esses prematuros, quando eles saem da barriga da genitora antes do tempo, o que é que vai acontecer com esse bebê? Ele vai deixar de vivenciar essas experiências, especialmente as táteis e vestibulares. E vão começar a vivenciar experiências, na verdade, uma superestimulação no que se refere ao sistema auditivo, sistema visual, olfatório e gustativo também, especialmente pela presença do tubo orotraqueal, caso isso esteja presente. E aí essa criança ela começa a ser superestimulada, mas através de estímulos que não deveriam estar acontecendo naquele momento. Essa é a questão. O desenvolvimento sensorial, falo isso sempre aqui, ele segue uma sequência típica na vida fetal. Então é o tátil, vestibular, olfatório / gustativo, auditivo, visual, ainda que vocês encontrem algumas referências com ordens diferentes. Como eu falei, o auditivo já esteve antes do olfatório gustativo e hoje as referências mais novas trazem o auditivo como penúltimo sistema a amadurecer. Mas essa sequência é típica e ela, um sistema quando amadurece, ele não interfere no outro sistema. Então, quando o sistema está chegando, o outro não amadurece.
Então, esse amadurecimento de cada sistema acontece de forma isolada, não é simultâneo com o outro. Quando essa criança nasce antes do tempo, ela começa a receber estímulos que não deveriam estar acontecendo naquele momento. E aí o sistema que devia estar chegando vai ser atropelado pelo outro que não deveria. O que acontece? Nenhum nem outro evolui adequadamente. Acaba que dois sistemas podem amadurecer juntos, mas não deveriam, e acaba que nenhum amadurece da forma mais adequada para esse bebê. Aí pronto. Isso culmina com um termo chamado desenvolvimento sensorial atípico. Gente, isso tem um impacto muito grande na vida dessa criança, em todos os sentidos. E culmina com o que a gente vê hoje, que é a alteração de processamento sensorial. É um evento cada vez mais comum na nossa rotina, na nossa prática. E a alteração de processamento sensorial nem sempre é visto muito cedo. É quando a criança começa a crescer, quando a criança entra na escola, e aí que a gente percebe, olha, essa criança tem alteração de processamento sensorial. Mas, claro, existem testes para isso, existem questionários para isso, para a gente ter certeza qual é o sistema que realmente tem alteração de processamento. Isso é muito importante. Nós, fisioterapeutas, fono, TOs, podem fazer uso desses instrumentos, tá? Então, estão me pedindo aqui, acho que é Paulo. Repete a sequência do amadurecimento dos sistemas. É assim. O primeiro sistema a amadurecer é o tátil. O segundo é o vestibular. O terceiro é o olfatório / gustativo. Depois vem o auditivo e, por último, o visual. O sistema visual, inclusive, é um sistema que amadurece até o 3º ano de vida da criança e precisa de estímulo para se desenvolver. O que eu quero dizer, Paulo, é que quando você pega algumas referências, especialmente se for anterior ao ano 2000, você vai ver que o auditivo vem antes do olfatório gustativo. E algumas referências trazem o gustativo antes do olfatório. Por isso que quando eu falo tátil, vestibular, olfatório / gustativo, é porque vocês também vão encontrar gustativo / olfatório, tá? E depois o auditivo e, por último, o visual. Então, quando o bebê nasce antes do tempo, o que ocorre é que esse bebê, o sistema que não deveria estar aparecendo naquele momento, aparece e acaba atropelando o que deveria estar amadurecendo. Então, o que acontece? Um bebê prematuro, por exemplo, de 28 semanas, 29 semanas. Quando ele nasce, um dos sistemas que deviam estar bombando, por exemplo, o vestibular, com 25 semanas, ele está bem amadurecido, maravilhoso. E aí, a criança começa a vivenciar mais experiências através do sistema vestibular. Mas quando ela vai para a UTI, ela começa a receber um monte de estímulos, por exemplo, visuais. A luz da unidade muito forte, acesa muitas vezes o tempo inteiro, ainda que se cubra a incubadora, nem sempre é possível, depende de tantas coisas. E essa criança começa a receber esse estímulo. E começa a receber muito estímulo auditivo também, portinhola, lixo, as pessoas conversando, mamadeira, seja lá o que for, telefone, não sei. Vários estímulos auditivos, alarme de monitor. E aí, o sistema auditivo e visual começa a amadurecer, mas eles não deveriam estar amadurecendo naquele momento. E aí começa uma desorganização sensorial muito grande nessa criança, que tem impacto mesmo, gente. Tem uma infinidade de artigos que relatam sobre o impacto da prematuridade no desenvolvimento neuropsicomotor e sensorial, porque isso vai ter impacto lá na frente nessa criança, como um déficit de equilíbrio, ou uma criança, por exemplo, quando existe uma alteração de processamento sensorial no sistema vestibular, essa criança pode sim ter dificuldade de se desequilibrar, pode não gostar de balanço, pode não se encontrar no escuro. Você estar no lugar escuro e conseguir se localizar, isso depende de um sistema vestibular bem integrado. E essa criança pode não conseguir fazer isso. E lembrando que o sistema vestibular impacta também, tem relação com o auditivo, uma relação indireta com o sistema auditivo. E também com o visual, mas principalmente, né, vestibular e auditivo estão ali coladinhos. Então, quando um tem uma interferência negativa, o outro vai ter também, no final das contas. Então, pensa nisso aí. Olha quanta coisa que acontece. E aí, dizendo isso, o estímulo sensório-motor, ele vem como uma ferramenta muito poderosa na tentativa de organizar esse desenvolvimento sensorial. Não é uma certeza, mas
muito provavelmente essa criança vai ter um desenvolvimento muito melhor. Então, por exemplo, se eu sei que essa criança é prematura e que o sistema vestibular e tátil deveriam estar sendo bastante estimulados dentro do útero da genitora, mas quando essa criança nasce prematuramente, não tem tanto estímulo desses dois sistemas, então vamos focar nesses dois sistemas. Então, podemos realizar um estímulo vestibular, podemos realizar estímulo tátil para tentar compensar. Não é igual a barriga da genitora, lógico, né? Que é um estímulo ali 24 horas por dia, mas minimiza bastante os efeitos da UTI neonatal, do desenvolvimento sensorial atípico. Mas uma coisa é importante, tá? O desenvolvimento sensorial é impactado positivamente através da estimulação sensório-motora, isso é fato, mas nem todos os bebês são elegíveis para a estimulação sensório-motora. Não é porque é incrível, que é importante, que já temos uma recomendação brasileira, né, de estimulação sensório-motora para RNs e lactentes, muito incrível. Não é por isso que todos os bebês irão realizar. Isis, você diz que a estimulação sensório-motora é muito positiva, é de muita qualidade, pode impactar positivamente no desenvolvimento de uma criança, então eu vou fazer. Depende. A criança vai se beneficiar da estimulação sensório-motora se ela estiver receptiva ao manuseio, se ela não estiver instável hemodinamicamente, se ela não estiver febril, se ela não estiver com afecções de pele, se for um estímulo tátil, né? Se não for, dá pra fazer. Mas essa criança tem que estar no estado comportamental para isso. E o estado comportamental mais indicado para estimulação sensório-motora é o estado 4 de Brazel, tão chamado de alerta calmo ou alerta tranquilo. É o estado em que o bebê mais aprende. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, esse bebê ele tem que te dar sinais de aproximação. Uma língua para fora, uma tentativa de sucção, as mãos tocando, tentando tocar no terapeuta, fixando o olhar no terapeuta, isso é muito importante. Essa fixação do olhar. Enfim, como a criança também tem sinais de retraimento, de estresse, né? Que é quando ela começa a fazer muitas caretas, arquear o tronco, bocejar, soluçar, regurgitar. Enfim, uma série de coisas. Temos que ficar atentos a esses sinais. E lembrando que bebês prematuros, especialmente abaixo de 32 semanas, a gente tem que esperar no mínimo 72 horas para pensar em um planejamento de estimulação, de um programa de estimulação sensório-motora para essa criança. Às vezes o prematuro precisa mais do que isso. Às vezes 72 horas não é suficiente, é o mínimo, mas talvez precise de uma semana. Depende muito da estabilidade da criança. E claro, o peso. A maior parte dos protocolos de estimulação sensório-motora, a maior parte, colocam para começar o estímulo com mais ou menos 1,1 kg. Mas aí depende da unidade. Tem unidades que esse limite é um pouco maior, que a estimulação sensório-motora começa a partir de 1,2 kg. Outras unidades trazem 1,50 kg, 1 kg, nunca menos de 1 kg. Mas o que é importante também, nós temos diversas terapias. A estimulação sensório-motora, sempre falo isso, né? Um guarda-chuva, né? E nós temos diversas opções, nós temos muitos elementos. Então, estímulo tátil é estimulação sensório-motora, estímulo vestibular, olfatório, gustativo, auditivo, visual, mobilização, canguru, radioterapia, ofurioterapia. Nós temos posicionamento terapêutico. Posicionamento é estimulação sensório-motora, porque posicionamento terapêutico impacta diretamente no desenvolvimento sensorial. E posicionamento é com qualquer idade, qualquer peso. A criança nasceu com 500 gramas. A gente vai realizar, vocês vão realizar posicionamento terapêutico na unidade. A questão não pode ser qualquer posição, especialmente nas primeiras 72 horas. Que o ideal é que essa criança fique em supino, cabeça neutra, elevada a 30 graus para diminuir pressão intracraniana e evitar o sangramento de sistema nervoso central. Então, tem questões aí que precisam ser pontuadas e que têm suas especificidades. O que eu gosto muito de trazer aqui, na realidade, é muito mais com essa live, gente, é entender que fazer estímulo vestibular, tátil, auditivo, colocar o bebê no ofurô,
colocar o bebê na rede. Isso não é difícil. Isso é treinável. A gente treina a técnica. A gente treina manuseio. Eu não sei pegar no bebê, eu me atrapalho com estímulo tátil. Quando for treinar, vai ficar craque, porque isso é técnica. A questão aqui não é essa. A questão aqui é o raciocínio clínico. Essa é a grande preocupação. É saber indicar a estimulação sensório-motora, que população vai se beneficiar, que essa estimulação sensório-motora ela seja individualizada. E tão importante quanto saber indicar é saber quando não se deve fazer. Olha, essa criança não tem como realizar a estimulação sensório-motora. E sempre pensar por que eu estou fazendo, por que eu optei com esse bebê por realizar estímulo vestibular. Por que a gente resolveu colocar agora no canguru? Por que eu vou indicar esse bebê para tal serviço, para aquela fisioterapeuta, para aquele fisioterapeuta? Por quê? Por que eu estou realizando tal conduta? É isso que a gente tem que saber. Muito mais do que, claro que a técnica é importante, óbvio, gente, que a técnica é importante, óbvio que um excelente manuseio faz muita diferença, mas o raciocínio conta mais. Uma excelente avaliação, e não uma avaliação só focada em prontuário, uma avaliação mesmo funcional. Quando vocês vão posicionar um bebê na incubadora, no berço, lá no atendimento domiciliar, lá no ambulatório, prestar, mas especialmente na ANEL, que a criança pode ficar, às vezes, algumas horas na posição. Pensar se esse bebê não ficar em uma posição adequada, que impacto isso tem para a vida dele lá no futuro? Nossa, muitos. O posicionamento do bebê na unidade interfere demais no desenvolvimento neuropsicomotor. Imagina, por conta de um posicionamento, isso é muito comum, o bebê sair dessa forma aqui da unidade. Uma retração escapular importantíssima, uma rotação externa de membros superiores, uma retração escapular que não tem mais tamanho. Isso impacta na função ventilatória, isso impacta no sentar, no ficar de gato, no deambular lá na frente, no futuro. É nisso que a gente tem que pensar. Como é que eu quero que essa criança chegue lá na comunidade, lá na sociedade? Como é que ela vai evoluir? É isso que é o mais importante. Então, se eu vou tomar uma decisão, se eu vou planejar uma intervenção precoce para essa criança na unidade, porque estimulação sensório-motora é intervenção precoce, vou fazer isso por quê? E esse bebê que está aqui nessa incubadora tem condições de realizar? Ele já tem todos os pré-requisitos e ainda que tenha, ele está no estado comportamental adequado? Se está, quando eu começar a atender, e os sinais? E olha que sinais de retraimento e aproximação não é só para bebês internados na UTI, não. Se vocês atendem um bebezinho no ambulatório, ele também vai te dar sinais de retraimento e aproximação. É porque, de fato, a gente discute muito isso em UTI neonatal, né? Mas não é só para UTI. Se vai atender bebê de 20 dias, 1 mês, lactentes, 2 meses, eles também vão dar sinais para a gente de que aquilo não está muito bom naquele momento. Os bebês, eles dão sinais de que existe uma sobrecarga sensorial ali naquele momento. E essa sobrecarga sensorial pode ser evidenciada com palidez na pele ou cianose, choro, apatia. Então, o bebê, ele dá sinais de que existe uma sobrecarga sensorial. Então, alguém colocou aí apatia protetora, exatamente, ele quer se proteger. Mas a gente tem que reconhecer, para nós não exagerarmos com essas crianças. Reconhecer mesmo esses sinais, né? Lembrar da teoria síncronoativa, que fala muito sobre isso. O bebê, ele sente aquele ambiente ali, ele responde àquele ambiente, àqueles estímulos. Então, o bebê diz muito pra gente no que se refere à coloração de pele, comportamento, reatividade, postura. E isso a gente precisa ficar bem antenado. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Querem perguntar? Aproveita aqui. Eu sei que passaram algumas perguntas aí, mas eu acabei não lendo tudo, porque senão eu ia me desconcentrar no raciocínio. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? A de Paulo eu já tirei. Alguém comentou uma outra coisa aqui também em relação a posicionamento, mas não
acabei não pegando, só vi assim a palavra. Bom, enquanto isso, vou fazer um resumo, né, da discussão. Que a intenção era ser objetivo, uma live curta, que fosse bem básica. Veja só, o objetivo aqui hoje foi falar sobre a estimulação sensório-motora e desenvolvimento do recém-nascido. E a pergunta que muita gente me faz é: a estimulação sensório-motora é importante para o desenvolvimento do recém-nascido? E eu digo, não é só importante, como é essencial, fundamental. Oi, Lid! Por quê? É fundamental porque o bebê que está internado na UTI, ele vai ter um desenvolvimento sensorial atípico, principalmente se ele for prematuro. E quando a estimulação sensório-motora é realizada, acaba organizando esse bebê. Através da estimulação sensório-motora, a gente pode promover a autorregulação no recém-nascido. Ele pode se manter mais no estado comportamental 4, que é o alerta calmo, que é o alerta tranquilo, que é o melhor estado para aprendizagem. Então, a estimulação sensório-motora tem esse objetivo, tem essa função. A estimulação sensório-motora promove um desenvolvimento sensório-motor e neuropsicomotor mais adequado para esse recém-nascido. A estimulação sensório-motora regula o estado comportamental dessa criança. Isso é tão importante. Essa criança dorme melhor. Ela tem chances de ganhar peso. Essa criança pode ter menos liberação de cortisol na unidade. Não é só o estímulo tátil que faz isso. O ganho de peso também não é só promovido pelo estímulo tátil. Então, a estimulação sensório-motora, ela tem uma repercussão muito positiva. Porém, nem todos os bebês, nem todos os bebês são elegíveis para a estimulação sensório-motora. Tem que avaliar peso, tem que avaliar horas de vida, tem que avaliar a estabilidade hemodinâmica. E caso vocês consigam realizar, a gente consiga realizar essa estimulação sensório-motora, que possamos levar em consideração o estado comportamental e os sinais de retraimento e aproximação. E na hora que for atender essa criança, também avaliar se há ou não, naquele momento ali, uma sobrecarga sensorial, para que a gente interrompa gradativamente esse atendimento. E lembrando também que não são só as crianças de UTI neonatal que se beneficiam com a estimulação sensório-motora. As crianças da UTI pediátrica, ambulatório, atendimento domiciliar, todos se beneficiam. Os adultos se beneficiam, quanto mais as crianças que estão em fase de desenvolvimento, certo? Então, esse seria a arrematada que eu queria dar em relação à estimulação sensório-motora e desenvolvimento do recém-nascido. E vou aproveitar também para falar, óbvio, né? Não vou deixar de fazer isso, sobre o dia 18. No dia 18 de outubro, vai ter o Guia da Estimulação Sensório-Motora, uma aula gratuita, às 20h30, vai ser pelo Zoom, mas a inscrição está na bio do meu Instagram. A inscrição é pelo Google Forms e no dia 18 eu vou enviar um e-mail, na verdade a minha equipe vai enviar um e-mail para todo mundo que se inscreveu no Google Forms, um e-mail com o link do Zoom, porque a aula vai ser transmitida pelo Zoom. Então, nesse Guia da Estimulação Sensório-Motora, vou trazer muito objetivamente para que serve a estimulação sensório-motora, como é que ela é feita, quais são os pontos que mais se destacam nessa estimulação sensório-motora. E por isso eu coloquei o Guia da Estimulação Sensório-Motora. Quando essa aula terminar, eu vou abrir o carrinho para a venda do meu curso online de estimulação sensório-motora na UTI neonatal. Esse curso eu já fiz de forma presencial antes da pandemia em 3 turmas, e fiz na forma online, ao vivo, durante 2020, 2021, e foram 6 turmas. E agora eu trago esse curso no formato online, totalmente gravado, estou no processo de gravação, inclusive, foi todo repaginado, uma nova roupagem, trazendo muito mais assuntos do que no curso online ao vivo, aulas mais robustas e aulas mais que tenham assuntos mais importantes para a gente discutir. Então, quero falar sobre isso com vocês. E muitas pessoas perguntam assim, inclusive nas caixinhas,
Que resultado esse curso de estimulação sensório-motora pode trazer para minha vida, Isis? Qual é o resultado? O resultado, gente, é que você aprende sobre estimulação sensório-motora. Uma pessoa me perguntou assim, se eu não quiser atuar com UTI neonatal, esse curso serve? Serve. Porque eu já disse aqui várias vezes que a gente não realiza estimulação sensório-motora só com bebês de UTI. A gente realiza em ambulatório, domicílio, UTI pediátrica. Então, a gente não faz só estímulo vestibular com bebês prematuros, a gente faz estímulo vestibular com outras crianças, com crianças grandes, inclusive, com adultos, não é? Então, esse curso ele vai te dar uma bagagem para você entender muito mais sobre estimulação sensório-motora, para que você possa promover um raciocínio clínico em cima do que você vai planejar para o seu paciente. O conhecimento é poder, e entender de que forma um estímulo vestibular impacta no desenvolvimento de uma criança, de que forma o estímulo tátil impacta no desenvolvimento de uma criança, o que significa um desenvolvimento sensorial atípico. Eu vou trazer módulos sobre o ambiente da UTI neonatal, sobre desenvolvimento sensorial, sobre estimulação sensório-motora, sobre prematuridade e avaliação comportamental. Esse módulo ficou bem bacana, bem completo. Vou trazer também sobre estimulação vestibular, sobre o tátil, sobre olfatório, gustativo, auditivo, visual. Vai ter prática com boneco também filmada para vocês. Então, é um curso que está bem completo e que pode sim ajudar muito no dia a dia. Inclusive, muito do que eu discuto no curso é usado, se alguém tiver aqui e for meu aluno da Unime, sabe que no ambulatório eu falo muito sobre exercícios terapêuticos, sobre estímulo vestibular, sobre estímulo tátil com os bebês que são atendidos em ambulatório. Então, esse curso pode trazer resultados na melhora mesmo da sua assistência, não só na UTI NEO, como na UTI PED, como em domicílio, como nos ambulatórios. E conhecer um pouco mais, né, da fisiologia da estimulação sensório-motora. Tudo para mim esse assunto, né, Marcele? Marcele, nem vi que você estava aqui. Exatamente. Não canso de falar sobre esse assunto, porque, gente, tudo é sensorial, né? É tão bom sentir cheiro, sabor, é tão bom ter noção de equilíbrio, saber que um estímulo vestibular, por exemplo, amadurece córtex e diminui a chance de um bebê ter diminuição de acuidade auditiva por conta de um internamento na UTI neonatal. Olha a importância disso, e nós podemos ser mediadores de todo esse processo. Falei aqui várias vezes, né, que o ruído da UTI isso gerou uma confusão muito grande, mas eu como fisioterapeuta, eu como profissional da saúde, tenho sim que saber que o ruído pode provocar surdez em uma criança. E se essa criança tem surdez, isso impacta no desenvolvimento neuropsicomotor lá na frente. Aliás, bem mais cedo do que isso. Impacta na maneira que essa criança vai sentar, andar, se comunicar, se relacionar, se desenvolver, tanto de forma, no que se refere a desenvolvimento neuropsicomotor, quanto sensorial. E saber que uma estimulação sensório-motora pode impactar positivamente uma criança na UTI faz toda a diferença. Então, essa seria a diferença do curso. Então, não podia deixar de falar, fazer a propaganda, né? Lógico. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Mas quero vocês lá no Guia da Estimulação Sensório-Motora, às 20h30 no dia 18, gratuito, o link na minha bio da inscrição. Vai lá para a gente ter uma aula bem leve, bem gostosa sobre esse assunto. Vai ser muito bom ter vocês lá. Muito bom. Alguma dúvida? Querem perguntar? Vamos tirar uma foto? Eu vou fazer uma pose aqui, ver se alguém quiser contar como foi a live lá no Insta. Vou fazer uma pose aqui. Obrigada, gente. Dia 18, isso. Dia 18 de outubro, segunda-feira, às 20h30, o Guia da Estimulação Sensório-Motora. Oi, Catarina. E o link da inscrição tá na minha bio, tá? E aí, como eu falei, quem se inscreve pelo Google Forms, na segunda-feira a gente tá enviando para vocês o link do Zoom. As vagas são limitadas para o Guia da Estimulação, viu, gente? Porque como a aula é pelo Zoom, tem um limite de pessoas. Então, quando chegar esse limite, eu vou fechar o formulário, porque não vou ter como deixar muita gente, senão não cabe todo mundo na sala do Zoom. Tá bom? E depois eu abro pro curso, que vai ficar 6 dias, o carrinho aberto, mas
Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para quem tem interesse em estimulação sensório-motora, tá bom? Já, já se inscreveu? Ótimo! Obrigada, Lohine, sobre Feliz Dia do Professor, né? Faz a pose. Opa, Everton, faz a pose de novo. Tô vendo você aqui, viu, Everton? Tá. Já foi? Me marca lá, viu, Everton? Me marca lá. Obrigada, gente. Anderson, obrigada pela parabéns do Dia do Professor. Amanhã é um dia muito especial, viu, gente? Muito especial. Eu sou muito apaixonada pela docência. Acho que isso é muito claro. E no Dia do Professor eu recebo parabéns igual ao dia do meu aniversário. Acho que até mais, eu tenho a sensação às vezes. Então amanhã é um dia muito, me emociona horrores. Nossa, vocês nem imaginam. Fico muito feliz. Então pronto, gente. Obrigada pela presença. Agora sim, né, Everton? Obrigada pela presença de vocês. Espero que a live tenha sido proveitosa. Que vocês que querem atuar com crianças, que entendam a importância de um programa de estimulação sensório-motora, de um programa de intervenção precoce. Parece tão óbvio que eu estou falando, mas acreditem, muitos serviços não tem nem protocolo de estimulação sensório-motora. E eu gosto muito de dar um exemplo de que eu aprendi a fazer estimulação sensório-motora com as melhores professoras aqui de Salvador em 2004. 2003, 2004. Pensa, gente, isso tem 17 anos. Atuei em serviços que a estimulação sensório-motora era realizada rotineiramente, fazia parte de praticamente todos os atendimentos há 17 anos. Então, hoje, 2021, um serviço não ter é meio complicado, né? É esquisito. Não dá, porque a estimulação sensório-motora, ela tem impacto muito positivo no desenvolvimento do bebê e, consequentemente, no desenvolvimento da criança, do ser humano, comportamento do adulto lá no futuro. Certo? Era só... Cadê? Obrigada, Malu. Feliz Dia do Professor. Obrigada, viu? Eu que agradeço vocês aqui, nesse tempinho aqui comigo, viu? Vou me despedir. Comenta lá no Insta, bota foto, me conta como foi. E muito obrigada, gente, viu? Beijos. Boa noite para vocês.